Então, hoje nós vamos fazer a página 36. E aí, nós temos que lembrar daquele textinho lá que nós lemos, acredito que todos se lembrem bem dele, um ser repugnante, né? Que o pessoal está dentro de um avião e uma senhora fica indignada por ter um índio, um indígena ao seu lado e pede para que ela seja trocada de lugar, né? E a aeromoça, muito simpática, vai falar com o comandante e volta dizendo que sim, que poderá ir para a primeira classe, só que ao invés dela ir, é o índio, né, que se sente com certeza bastante humilhado com aquela situação. E todos lá do avião ficam felizes e aplaudem a atitude dela, né? Indy está entrando. Ele conectar o áudio para a gente falar a página para ele. Então, aqui na página 36, nós temos algumas perguntinhas sobre esse texto, tá bom? Eu relembrei assim bem vagamente, né, do que se trata, mas acredito que já seja possível responder as questões, tá bom? Então, a primeira questão da página 36 é: qual é o assunto central do texto? Do que trata esse texto aí que nós lemos? Um ser repugnante. Mas qual é o tema utilizado aqui da gente usar conformemente? Desigualdade social, não é? Deixa eu aumentar aqui o volume, porque a Vavá tá aqui. Exclusão social, né? Exclusão social, muito bem. Ela está excluindo ele por causa da sua raça, né? O social trata muito isso, né? Trata exclusão por raça, por religião, por sexualidade. Trata sobre isso, né? Na atualidade estamos sofrendo muito com isso. Hoje em dia a gente vê bastante protesto com relação a esse tipo de atitude das pessoas, né? Dos outros seres humanos, com relação aos seus irmãos, porque somos todos irmãos, independente de qualquer coisa. Viemos do mesmo lugar, iremos todos para o mesmo lugar. Então, independente das suas escolhas, da sua forma de ser, de agir, você é irmão do outro, não interessa a sua diferença de cor, de raça, de crença, de nada disso, né? Então, tá bom, vamos lá. A prova vai escrever em espanhol para que vocês possam responder na apostila, tá bom? Então, vou abrir aqui uma pagininha para compartilhar com vocês a resposta em espanhol. Ó, página 36, exercício 3. Opa, letra minúscula. Agora sim. Então, ficou assim, ó. Em espanhol, preconceito, né? A palavra preconceito é prejuízo, tá? Prejuízo. E como nós estamos falando a respeito de etnia, por ele ser um índio, né? Não ser de uma outra etnia, étnico. Opa, ficou tudo junto. Peraí, gente, que eu vou separar. Ele prejuízo étnico, ou seja, preconceito, tá? Étnico. A próxima, gente, é resposta pessoal, né? Vocês vão escrever um texto curto, argumentando sobre de que forma é tratado o assunto central na sua cidade, se tem alguma lei, e a posição que você tem em relação a esse assunto, se você é contra ou a favor. Então, vocês vão responder em português, né? Como que São Paulo, como que Brasil aborda o tema da discriminação, do preconceito, da exclusão, né? No caso aqui, étnico, mas a gente pode generalizar e colocar como um todo, tá bom? Tem alguma lei que defende essas pessoas e que castiga, né? Não é bem essa palavra, aqueles que se aproveitam de suas palavras, de suas ações, de suas atitudes e causam, né, humilhação no seguinte,
que são preconceituosos e qual a posição de vocês. Então, é bastante coisa, né? Então, primeiro, como que é esse assunto na nossa cidade, no nosso país, se existe alguma lei com relação a isso, e a posição de vocês também com relação ao tema, tá bom? A Pro vai dar um tempinho para vocês escreverem, e aí nós já fazemos a questão de número 5. E aí, quem quiser falar, ficar à vontade para falar a respeito, então, do tema que nós estamos tratando, tá bom? Vasco está entrando, deixa eu anotar aqui o nome dele. Deixa eu ver aqui. Oi, Vasco. Buenos dias, Chico. Tudo bem? Buenos dias, maestra. Amor, a Júlia está entrando agora. E aí eu já falo para vocês dois o que nós já fizemos, onde estamos, para vocês fazerem já o exercício, tá bom? Oi, Júlia. Buenos dias. Ó, a Pro fez a página 36. Abre lá na página 36 da apostila. O exercício 3. Eu vou abrir a pagininha que eu compartilhei com os amigos com a resposta do exercício 3 para vocês copiarem, tá bom? Então, o 3 está com a resposta aqui. O exercício de número 4, vocês vão escrever em português um pequeno texto, né? Sobre aquele assunto que a gente tinha visto lá, um ser repugnante, né? Um homem que é tratado, ou melhor, maltratado, dentro de um avião por ser um índio. E nós temos isso no Brasil, né? Não só com os índios, com os negros, com os descendentes de qualquer outro lugar, né? E com relação também aos gays, às vezes até contra as mulheres, eu diria, né? Algumas pessoas tratam as mulheres de uma forma inferior. Então, como que nós tratamos esse assunto aqui no Brasil? O assunto do preconceito, tá bom? Então, na 4, vocês vão falar sobre o preconceito no São Paulo, no Brasil. Como que ele é tratado? Existe alguma lei que auxilia as pessoas que sofrem esse tipo de preconceito? E a posição de vocês, a favor ou contra? Então, o exercício 3 está aqui, a resposta. E o exercício 4, vocês vão responder. Vocês vão escrever um pouquinho a respeito do assunto, tá bom? Eu tenho um tempinho para todo mundo fazer e a gente faz os 5, todo mundo junto. Ô, Pro, só uma pergunta. Sim. É para falar se é, tipo, a favor ou contra do preconceito ou a favor ou contra das consequências que pode acontecer com alguém que tem preconceito? Tudo depende de como está seu texto. Você pode falar, por exemplo, né, ó, que no Brasil existe sim muito preconceito de vários tipos, né? E que não tem nenhuma lei com relação a isso, que você é contra o preconceito, né? Aí você vai contra. Ou então você pode dizer que você é a favor, tá bom? Então tudo depende da sua fala, tá? A favor de que não exista esse tipo de coisa no Brasil, no mundo, e que se faça uma lei, ou que se já existe uma lei, que você é a favor dela. Então, tudo depende de como você pôs o seu texto, de como você escreveu, tá bom? Respondi ou não? Obrigada. Vou responder. Então, tá Ô, Pro, bom. é para escrever em português ou em espanhol? Em português mesmo, tá? Essa parte aí é tudo em português. Beleza. Senão eu precisava do Google Tradutor aqui, né, para ir mais rapidinho. Em espanhol vai demorar muito mais tempo para a gente escrever, aí não dá tempo de fazer os outros exercícios. Então, pode ser em português, tá bom? Eu vou pausar um pouquinho o vídeo enquanto vocês estão. Dá mais tempo para vocês fazerem o exercício 5, tá bom? Ou melhor, o 4, né? Então, quem tá aí, ó, no processo da escrita, guarda na cabeça, quem não terminou ainda, depois vocês terminem, então, essa parte do exercício, tá bom? Nós vamos para a questão de número 5 agora, ó. Procure no texto uma palavra aguda, uma liana e uma esdrúxula. Uma com acento diacrítica, que é aquela que é monossílaba, tá bom?
e explique a regra de cada um. Não precisa explicar a regra, né? Mas nós vamos procurar, sim, lá no texto, uma palavra em que a última sílaba é mais forte, tá bom? Ela pode ou não ter acento. Se ela tiver acento, é mais fácil ainda de saber, tá bom? Uma palavra em que a penúltima sílaba seja forte e uma palavra que a antepenúltima sílaba é forte. Além dessas três, uma palavrinha que ela é monossilábica, tá bom? Então, são 4 palavras que nós temos que procurar no texto para responder a questão de número 5. E aí, conforme formos fazendo esse exercício, a gente pode ver a regra. Não precisa escrever aí qual que é a regra, tá bom? Mas a gente pode conversar a respeito, então, dessa regrinha, dessas palavrinhas. Vou apagar essa resposta para a gente colocar, então, a de número 5. Então, uma palavra que seja aguda, uma palavra que seja liana, uma palavra que seja esdrúxula, e aqui eles chamam de com tilde diacrítica, ou seja, com acento, né? Que é aquela monossilábica, tá? Então, monossilábica, que tem uma sílaba só. Pessoal, lá na primeira linha do texto está escrito assim: em um avião iniciado el vuelo. Nós já temos aí uma palavrinha que ela segue uma dessas 3 regras: aguda, liana ou esdrúxula. Em um avião iniciado el vuelo. Qual palavra que nós podemos pegar daí para colocar aqui como exemplo? Uma que tem acento. Qual que é a palavra aí que está acentuada? Fala para mim. Confirmou. Confirmo, é isso aí mesmo. Avião. 4. Ela é considerada uma palavra aguda, porque ela acaba na letra N. Então, a regrinha das palavras agudas tem que acabar na letra N, S ou em vogais. Se a última sílaba for forte, que é o caso de avião, tá com acento, né? Nós vamos utilizá-la então, tá bom? Então, a primeira palavrinha lá, avião. E qual é a explicação? Ela acaba com a letra N, né? Uma sílaba tônica, na qual a letra N é o finalzinho da palavra, tá? A próxima. Nós temos, então, liana e esdrúxula para colocar aqui. Então, vamos lá. Continuando nessa mesma linha, está escrito assim, ó. Una senhora oprime insistentemente el timbre para llamar a la azafata. Nós vamos pegar essa palavrinha aqui, ó. Timbre. Então, é uma palavra liana. Timbre. Então, o tim é mais forte, tá bom? Então, a sílaba tônica é a penúltima. Ela é terminada em vogal, mas ela não leva acento. Então, ela pode ser considerada aqui como uma palavra liana, tá bom? Temos vários exemplos. A Pro está colocando só um de cada, para poder ficar mais fácil para vocês. E esdrúxula, gente, é aquela palavra em que a antepenúltima é forte. Então, nós temos essa palavrinha aqui, ó. Calme-se, de se acalme. Calme-se, de se acalme. Então, é o verbo que a gente utiliza no imperativo, né? Damos uma ordem. E a antepenúltima palavra dela é forte. Palavra não, desculpa, sílaba.
é forte. Por isso estamos usando ela como exemplo, tá bom? Maju, voltou, querida. A última palavra, que é uma monossilábica, que nós podemos retirar do texto, essa palavrinha é o mas, que dá a ideia aqui de soma, né, de junção, tá bom? Então, nós temos aí as 4 palavrinhas que nós podemos retirar do texto, cada uma com exemplo de um tipo de classificação, né, das sílabas tônicas, tá bom? Podem copiar, então, para a gente passar para o próximo exercício, que nós vamos fazer já já. Amores, o exercício de número 6, vocês vão escolher aqui no texto, né, as palavrinhas que são os monossílabos que fica melhor de acordo com a frase. Lembrem-se que um tem acento e o outro não. E eles são usados de maneiras diferentes. Então, vocês vão lendo a frase e tá sempre as duas palavras juntas, né? Então, tem assim, ola de C com acento e C sem acento. Vocês vão grifar somente um. Vocês vão ver de acordo com a frase qual que fica melhor. Com acento ou sem acento. Parem de correr. Então, vocês vão grifar, então, a frase que vocês a palavra que vocês acharem que fica melhor de acordo com o texto, tá bom? Vou pausar novamente aqui a nossa gravação. Então, a primeira palavrinha aqui do texto é o C com acento que vem do verbo saber. Oi, já sei que faz muito tempo que não te escrevo. Esse T escrevo com acento ou sem acento? Eu coloquei sem. Muito bem, sem Sem acento. acento. Isso Eu também mesmo. coloquei sem acento, porque, tipo assim, é estranho ter com acento, ter escrito. Não faz sentido. O com acento significa chá. Então, ficaria chá, escrevo, nossa, nada a ver, né? Então, sem acento, tá? Então, oi, sei que faz muito tempo que eu não te escrevo, mas estive muito ocupada. Esse mais aí, gente, é com acento ou sem acento? Eu coloquei com acento. Ele é sem, tá bom? O mais com acento dá aquela ideia de soma. Neste caso aqui, o sem acento é uma adversativa. Então, ó, faz muito tempo que eu não te escrevo, mas ela está explicando, contradizendo a primeira frase, né? Mas é que eu estive muito ocupada. Então, neste caso aqui, o mais é sem o acento, tá bom? É porque não pude fazê-lo, ou seja, ela não pôde escrever para a amiga, né? Acredita que eu amigo. Deixe-me te contar uma novidade. O pai de Luiz, o pai. Esse o que é o ele, é com acento ou sem acento? Eu acho que é sem acento. Sem acento, isso, que é o mesmo que o artigo o em português. Então, quando for o artigo o carro, o pai, o dia, será sem acento, certinho. O pai de Luiz me convidou para comer. Significa que ele convidou essa pessoa para almoçar, tá bom? Aí ele vai confirmar. Sim, me convidou. Esse sim, né? É com acento ou sem acento? Acho que com acento. Isso Eu mesmo. coloquei com acento, pro. Certinho. Então, quando nós vamos afirmar algo, confirmar algo, o sim leva acento, tá? Sim, ele me convidou. Agora nós temos o ele novamente, só que agora não é mais um artigo. Eu estou colocando no lugar do ele, um pronome pessoal. Com acento ou sem acento? Eu acho que é sem acento. Sem acento. Sem acento. Vocês lembram que lá onde está escrito com o acento. pai de Luiz, a gente deixou sem acento porque é o pai, né?
Agora, Agora eu vou colocar no acento, né? Porque, tipo isso, assim, quando é o pai, quando você usa o artigo o sempre vai ficar sem acento quando é o pai. As coisas começam por. Mas quando não é isso, acento, quando não é com o artigo, aí coloca acento. Não é não, isso. o cão? Quando eu quero Meu classificar se é animal tá aqui. masculino ou feminino, né? A palavra ó, sem acento. Quando eu quero colocar no lugar da palavra ele, né? Ele me convidou. Aí é com acento, certinho. Sim, ele me convidou a mim, pronome pessoal. Então, neste caso, com acento ou sem acento, este me. Sem acento. Ó, a maioria, não vou dizer todos, porque isso não é verdade, mas a maioria dos pronomes pessoais, que é o caso de mim, de ele, vão ser com acento, tá bom? Então, tu, ele, me, nesses três casos é sempre o acento, tá bom? Então, esse me é o acentuado. Então, sim, ele me convidou, né? Ele convidou a mim. O de com acento ou sem acento. O primeiro, que é com acento, é a ideia de verbo, do verbo dar, tá? Esse outro segundo de aí é uma preposição, ou seja, uma palavra que a gente usa nas frases. De, por exemplo, de Pedro, tá bom? De São Paulo. Então, é uma preposição. Qual que vocês acham que fica melhor? O verbo ou a Nossa, preposição? acho que é preposição, né? Isso. Então, o D aí sem acento, né? De tanta emoção, quase não pude escrever. Ainda não pedi permissão à minha mãe. Minha mãe. Este minha, com acento, que é o mi, ou sem acento? Sem acento, porque é o artigo A. É sem acento, certíssimo. Lembra, o mi com acento tá falando de mim, ó. Eu, pessoa. Eu não estou falando de mim, eu tô falando da minha mãe. É um possessivo, né? Meu pai, minha mãe, minha casa. Então, os possessivos sem acento, certinho. Então, eu ainda não pedi permissão para minha mãe. Espero que se porte compreensiva. Portar-se, ela. Então, nós temos aí o ser com acento, que é um verbo, da ideia de verbo, tá bom? E esse outro ser aí, que a gente utiliza, mas como um pronome reflexivo. Qual que eu vou utilizar? Espero que ela se porte compreensiva, ou seja, que ela seja compreensiva, né? Ser com acento ou sem? Qual que vocês acham? Eu acho que sem acento. Isso mesmo. Então, aqui é o sem acento, porque portar-se é para os verbos reflexivos. O outro ser é o verbo que saiba, por exemplo, sei. Então, não cabe nessa frase esse tipo de palavra, né? Espero que se porte compreensiva e que o de do verbo, é um verbo. Então, qual dos dois eu vou utilizar? Com acento ou sem? Acho que com acento. Com acento. Muito bem. Então, verbos, verbo dar, verbo saber, serão as palavras acentuadas. Então, que o dê permissão, né? Ele está esperando que dê permissão. Agora, uma perguntinha. Tu acredita que me deixe ir? É um pronome pessoal. Esse tu tem que ser um pronome pessoal. É o primeiro, com acento ou sem acento? Com acento, não é? Com acento, isso mesmo. Então, o tu, pronome pessoal, né? Nós vimos que a maioria dos casos aí, eles serão acentuados, tá bom, gente? Pessoal, participa mais. Só o Rocha está respondendo. Meu diário, pronome possessivo, meu. Então, com acento ou sem acento? Sem acento, porque é meu. Isso, assim como a gente viu lá, minha mãe, que foi sem acento, meu também, diário vai ser sem acento, tá? Ué, que eu tô perdido aqui, tentando me achar. Você tá em que É o texto da página? 36. Isso, A lá página no final. 36. Não, não. Questão Não, 6. eu sei qual que é a página, é que eu não tô mexendo no texto mesmo.
Ah, meu, a gente A gente tá, ó, tá deixa eu lá no ver. Mi, lá perto, na terceira linha, quase no final, assim, ó. Mi, mediário, é meio aqui, outra vida, blando, Isso, fico, na isso aí. quinta frase, depois do Achei, pro, pontinho de achei. interrogação, tá bom? Então tá meu Achei. diário, muito bem, o mi sem acento, tá bom? Meu diário. Reme aqui outra vez, falando, né, contigo.